Ok, então. Boa tarde, Cássio. Boa tarde aos demais colegas que vão assistir esse vídeo. Sobre a aula de hoje, a gente vai trabalhar as principais adições eletrofílicas em alquenos para finalizar o ano letivo de 2021. Né? Eu devo, no máximo, usar a primeira semana para trabalhar um vídeo ilustrativo. Né? Eu tenho plena convicção de que não adianta passar um conteúdo robusto sem o entendimento da turma, né? Mas, assim, vou passar bastante material para poder vocês assistirem, principalmente, e menos coisa para vocês lerem. Eu tenho que ser realista, né? A maioria dos alunos não tem o hábito de leitura, se bem que eu forneço também uma grande quantidade de material em arquivo para vocês no AVA. Eu já postei esses materiais, e tem livros, tem apostilas e tem o material que eu preparei com os assuntos sobre reações de oxidação para vocês lá. Da mesma forma, eu farei para as reações de adição, as principais que eu vou apresentar no dia de hoje para vocês. Tá bom? Então vamos lá. A reação de eletrofílica, adição eletrofílica, eu já havia citado numa das aulas para trás que nós temos aqui em alquinos também, compostos que apresentam insaturações desse tipo aqui, ligação π. Eu vou sinalizar a ligação π aqui em preto, para que isso fique bem claro. Esses elétrons π, eles são extremamente instáveis. Então, isso quer dizer que, do ponto de vista de reatividade, são eles que vão promover o ataque, na verdade. Por isso, a gente chama de ataque eletrofílico. Tá? Claro, existe uma tendência no ensino de reações orgânicas de mostrar todos os mecanismos, mas eu vou partir para a questão didática para que vocês possam ter entendimento da forma mais simples como que a reação se processa. Bom, quando a gente tem dois carbonos de ligação π, dois carbonos de dupla, por exemplo, onde os dois carbonos são primários, isto é, a gente não vê nenhum ligante de carbono a nenhum dos dois carbonos que fazem parte da ligação dupla. Então, eles não possuem radicais à base de carbono. E isso faz com que os dois sejam classificados como átomos de carbono primários. Certo? O que acontece nesse tipo de reação? A cisão é heterolítica, então isso quer dizer que esse catalisador em meio ácido será suficiente para causar uma cisão desigual. Um dos dois carbonos, ou perdão, um dos dois hidrogênios vai ter a carga negativa, porque vai formar um hidreto, e o outro vai ser um hidrogênio positivo. Bom, como o ataque é feito, deixa eu desativar isso aqui para não perturbar a nossa aula. Como o ataque foi feito, ou melhor, será feito pelo par de elétrons, você tem que imaginar o seguinte, Cássio e demais alunos da turma. Esse par eletrônico, ele tem carga negativa. Então, ele vai, no ataque que ele fizer, ele vai preferir
Eu estou tratando ele até como um ser humano, mas ele não é. Eu sei que é uma matéria inanimada, mas, do ponto de vista de reações orgânicas, a gente sempre tem que optar pela atração entre positivo e negativo. É uma constante dentro das reações, tanto nucleofílicas como eletrofílicas. As nucleofílicas a gente vai ver lá para fevereiro, quando a gente retornar. As eletrofílicas a gente está vendo agora. O que está acontecendo? Ele vai ter uma atração para com a partícula positiva que foi gerada aqui em função da presença do catalisador em meio ácido. Então, o ataque, na verdade, é feito pelo par eletrônico, mas na química orgânica a gente representa o ataque como se fosse a partícula que tem afinidade por elétrons, certo? Então o que vai acontecer? O hidrogênio vai formar um intermediário aqui que a gente vai chamar, sempre, professor, sempre, de carbocátion. Por que a gente chama de carbocátion? Perceba, esse par eletrônico aqui é esse par eletrônico que vem para cá e forma a ligação com o hidrogênio que estava com carência de elétrons, certo? Isso abre espaço para a formação de um cátion formado a partir de uma cadeia carbônica. Todo cátion formado a partir de uma cadeia carbônica recebe o nome de carbocátion. Assim, o que vai acontecer? Esse intermediário aqui vai reagir finalmente com o hidrogênio residual, na verdade, que a gente conhece como hidreto, porque o hidreto formado em função da ação do catalisador está negativo. Como o primeiro ataque é feito pelo nucleófilo, pelo eletrófilo, essa reação, que é uma adição, por que essa reação é uma adição, professor? Porque você tem dois reagentes para formar somente um produto. Então, isso aqui é a etapa intermediária, Cássio. Essa reação finaliza, vou puxar uma setinha aqui, ó, chegando a um produto final, que é esse aqui. Ou seja, nós temos aqui uma reação em que a insaturação dá vaga a dois átomos de hidrogênio. Toda reação desse jeito é chamada de hidrogenação. Como essa hidrogenação envolve a utilização de catalisador, essa hidrogenação recebe um sufixo aqui, hidrogenação catalítica. Porque a quebra e a formação do eletrófilo é promovida por um catalisador. Certo? Então, eu gero a partir de um alceno ou alqueno, na hidrogenação catalítica, eu gero um alcano.
Professor, é fácil, não tem mistério. Eu vou colocar essa reação na outra página para ficar até mais clara. A previsão desse produto foi fácil, foi tranquila. E qual a dificuldade que existe, professor? Bom, a dificuldade que pode existir é quando acontece do alceno ou alqueno ter, pelo menos em um dos carbonos de dupla, ter um radical, que é diferente do hidrogênio. Então, por exemplo, se eu tivesse um alqueno desse tipo aqui, eu teria um produto que poderia mudar. No caso, não vai mudar porque o reagente ele é composto de dois átomos iguais. E o procedimento é exatamente o mesmo. Então, aqui a gente não entende, não dá para explicitar de forma tão clara se o professor não chamar atenção. Então, eu vou chamar a atenção para o seguinte aspecto. Né? Vou colocar o catalisador aqui, o dióxido de platina, PtO2, em meio levemente ácido, com ácido acético. Então, veja, olha, acontece a cisão heterolítica, a formação do positivo e do negativo. O positivo é chamado de eletrófilo, justamente porque ele tem afinidade por partículas negativas. O ataque é eletrofílico. Então, o par de elétrons ataca o hidrogênio positivo primeiro. Então, o ataque é eletrofílico. Só que nesse caso, existe uma regra de Markov-Nikov. Oh, o cara é russo, professor? É, exatamente, o cara é russo. Muitos químicos russos participam nesse processo de definição da formação do carbocátion. Então, veja, olha o que acontece. O que Markov-Nikov prevê? Ele prevê que a formação do carbocátion vai privilegiar o carbocátion mais estável. Então, o hidrogênio, que fica fácil de entender Markov-Nikov como? Toda vez que tiver um reagente hidrogenado, eu vou aplicar Markov-Nikov da seguinte forma. O hidrogênio, o primeiro ataque que será feito, sempre vai colocar o primeiro hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Entre esses dois, o que tem mais hidrogênio é este aqui, porque este tem um radical metila e apresenta apenas um hidrogênio. Então, o que acontece? A formação do carbocátio aqui, vou colocar certinho aqui, o produto intermediário, perdão, a dupla vai sumir, e eu vou formar, a primeira hidrogenação vai acontecer nesse carbono desse lado de cá.
e eu vou formar o carbocátion no carbono secundário. Vou colocar até o metil para baixo para aumentar a área possível de ataque nele aqui. E aí sim, o hidreto, que é o hidrogênio que ficou com par eletrônico, é sempre o par eletrônico que ataca. Por isso que a gente diz aqui que o par eletrônico vem e ataca aqui. Só que esse ataque é eletrofílico aqui, certo? Aqui é o nucleófilo, que é a espécie química formada na cisão heterolítica que tem afinidade com partículas positivas. Mas, professor, o primeiro ataque é que dá nome à reação. É uma regra. Então, o reagente é o de menos, ele é fácil de prever. A gente vai ter aqui um alcano. O problema é prever qual carbocátion vai ser intermediário, porque pode ser que se pergunte qual carbocátion intermediário. E aí, a gente tem, os professores de química têm um papel importante de informar para os alunos que esse tipo de carbocátion ele é menos estável, ou seja, é o mais reativo. Esse tipo de carbocátion é o segundo menos estável. Esse tipo de carbocátion estou dando exemplo com radical metilo, mas poderia ser etil, qualquer um aqui. O que importa é o tipo de carbono que faz parte da dupla, tá? E, finalmente, o carbocátion terciário, que é aquele que tem 3 ligantes de carbono, ele é o mais estável de todos. Isso quer dizer, a carga positiva vai estar mais prontinha e estabilizada aqui para que o nucleófilo se estabeleça num segundo ataque. Então, essa daqui é a ordem de estabilidade para carbocátions. Carbocátions intermediários. Certo? Professor, mas nessa reação de hidrogenação, isso não vai suscitar muita dificuldade. Não. A dificuldade surge quando você tem hidrogênio mais outro acompanhante lá como reagente. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de hidratação, aí surge um obstáculo, né? A hidratação é a adição de água em alquenos. Então, veja o que acontece. Eu preciso, nesse tipo de reação, eu preciso ter um catalisador, que é o ácido fosfórico. Então, agora a gente vai falar de hidratação. Quando a gente hidrata, a gente bebe água. Quando a gente faz uma hidratação de alqueno, a gente adiciona água.
certo? Então, por exemplo, vou refazer as mesmas duas situações que servem de modelo. Essa aqui, que envolve dois carbonos primários, lembrando que a água tem essa formação aqui. Vou colocar o catalisador aqui, H3PO4. O ácido fosfórico também está presente no refrigerante tipo cola. Coca-Cola, por exemplo. É o catalisador em alta temperatura. 250 graus. Pode ser que a pessoa também, ao invés dos 250, coloque aquecimento. São detalhes que envolvem mais memorização e não são tão cobrados em termos de Enem. Eu nunca vi cobrar. Seria desumano cobrar reagente catalisador, né? Mas, enfim. Então, aqui, a hidrogenação, ou perdão, a hidratação, a cisão vai acontecer também heterolítica e fica mais fácil de prever como é que vai ser a cisão. Esse par eletrônico migra para o elemento mais eletronegativo presente, que é o oxigênio. Então, eu vou ter um H+ formado e aqui eu vou ter uma hidroxila, certo? Com carga negativa aqui, nessa cisão. Aqui, da mesma forma, o par eletrônico vai promover o ataque. Então, o primeiro ataque, ele vem para o hidrogênio, invariavelmente. Vou formar o carbocátio. Toda vez que eu vou escrever o carbocátio, eu tenho essa mania de repetir a dupla e não tem dupla mais. E aqui, eu vou formar o carbocátio. Nesse caso, o carbocátio é primário, não vai mudar nada. Recai naquela situação aqui, né? Que ele é bastante reativo, né? E não tem muito para onde correr. Então, o ataque aqui vai concluir a hidratação. Chama atenção que a hidratação de alquenos, ela vai gerar álcoois. Ou seja, é um processo viável para a produção de combustíveis. Eu só não sei o custo, se é alto fazer isso daqui. Mas eu sei que a produção de alquenos, produção de álcool a partir do petróleo é feita dessa forma. Acredito que o custo seja superior à fermentação alcoólica, que é promovida no Brasil e até nos Estados Unidos, apesar do americano usar para a produção de álcool o milho, né? E o Brasil utiliza para a produção de álcool a cana-de-açúcar, que é abundante aqui. Então aí é a questão de custo e oportunidade de produção também. Então a hidratação de alquenos gera álcoois. Álcool, vou colocar aqui um álcool. Que nesse caso aqui é um simples álcool primário, o etanol. Certo? Mas vai haver diferenciação, a gente vai ter que aplicar a regra de Markov e Nikov de acordo com o carbocátio mais estável. A partir do momento que a gente tem reações que propõem a hidratação de cadeias de alcenos que tenham carbonos de insaturação menos hidrogenados. Então aqui eu colocando de novo, para você ver como que o metil é robusto em relação ao hidrogênio aqui, e ele é um dos fatores que faz com que a geração do carbocátio aqui se dê de forma diferenciada.
Então, a gente vai ter a mesma cisão heterolítica, catalisador o ácido fosfórico, 250 graus, e aí, cisão heterolítica, eu vou ter positivo e negativo, eletrófilo e nucleófilo, respectivamente. E o ataque, primeiro que será feito é sempre o eletrofílico neste caso. Então, ó, apesar da gente sinalizar a seta assim, na verdade é o par eletrônico que ataca, né? Mas como o reagente aqui é a água, a gente tem a tendência no meio docente a mostrar assim para o aluno, certo? Então, chamar atenção para a formação do carbocátion intermediário, que neste caso, o hidrogênio irá para o carbono mais hidrogenado, invariavelmente pela regra de Markov-Nikov. Então, eu vou formar aqui o carbocátion secundário, que é o carbocátion que vai receber a partícula que é a hidroxila, que é o ataque nucleofílico que vem no segundo momento, né? Eu vou fechar aqui que tem a janela que vem um propagandista aqui enchendo o sapato aqui com barulho. Bom, então feito assim, neste caso, há uma diferenciação no produto final, professor? Sim. A gente vai verificar aqui que o álcool gerado, ele vai ser preferencialmente o álcool secundário. Por quê, professor? Porque o carbocátion secundário é mais estável do que o primário. Então, a formação do carbocátion aqui é que manda na regra de Markov-Nikov. Certo? Então, a gente vai ter a formação de um álcool secundário. Se tivesse possibilidade de formar um álcool terciário, ele seria formado. Eu escrevo esse secundário para ocupar menos espaço e ser mais rápido durante a aula, tá? Mas o normal, o certo é escrever por extenso. Secundário. Muito bem. Professor, existe outra reação importante? Tem, só a hidrohalogenação, para a gente encerrar a parte de explicação, tá? A hidrogenação, ela acontece em que situação? Ah, tem a halogenação também, tem mais uma, não posso esquecer não, foi mal. Ela acontece com a adição de reagente do tipo HX, onde X pode ser cloro, pode ser iodo, pode ser bromo, com menos frequência o flúor, tá bom? Muito frequente o HCl. Então vamos lá, vamos colocar as duas situações de exemplo, para a gente ver o que é a hidrohalogenação. Primeiro, a gente usa o alceno com 2 carbonos primários, que é o modelão da reação. E na hidrohalogenação, a gente vai ter como catalisador, dar uma confirmada aqui na literatura,
rapidinho. Um troço chato é ficar decorando reagente, né? Catalisador. Reagente é tranquilo. Hidrogênio metal, o ácido fosfórico aqui. Aqui o catalisador é um éter. Eu esqueci de colocar o reagente aqui. Vou colocar como exemplo o HCl e o catalisador aqui é um éter. Certo? Veja. Isso. Um éter. Isso. E aí o que acontece? Cisão heterolítica, eu formo o radical, negativo, e o eletrófilo aqui. Primeiro ataque nesse tipo de reação de adição eletrofílica, já foi dito, segue o mesmo modelão. O par eletrônico ataca a partícula positiva. Então, o carbocátion gerado aqui não vai gerar maiores controvérsias, porque os dois carbonos de dupla são átomos de carbono primários. Então, aqui o carbocátion não vai ter mistério, né? O ataque final aqui para sacramentar a reação do nucleofílico vai gerar esse derivado halogenado aqui. Então, a hidrohalogenação de alqueno gera o quê? Gera derivados halogenados. Vamos colocar a situação, grau de dificuldade aqui. Que é justamente a inserção de um radical aqui, que poderia ser qualquer radical de carbono. O intuito nosso aqui é mostrarmos a prioridade na formação do carbocátion mais estável. Então, aqui um éter, aqui a cisão heterolítica, a formação do ligante positivo, a formação do ligante negativo, o ataque. Eu vou escrever o reagente intermediário para enfatizar a formação do carbocátion aqui embaixo. Vem o ligante ataca aqui e forma o derivado halogenado. Certo? Perdão, eu escrevi uma falha aqui.
Então, aí o principal questionamento é: se tem uma hidrohalogenação, professor, o halogênio vai se colocar no carbono secundário, no carbono terciário ou no carbono primário, quando tiver a possibilidade da formação do carbocátion nessa situação intermediária aqui? Bom, a prioridade é do terciário. Nessa situação aqui, eu tinha um carbocátion secundário, então a prioridade é dele em relação ao primário. Então, o brometo, na verdade, que é um nucleófilo, ele atacou o carbocátion secundário nesse caso. Então, a tendência é que se forme um derivado halogenado em carbono secundário. Certo? Sempre assim, professor? Sempre. Para fechar, como eu havia dito, tem a halogenação. Aí eu vou ter o mesmo alceno, uma cadeia insaturada, reagindo com um reagente tipo X2, que pode ser o quê? Cl2, é mais comum que seja Br2, I2. Então vamos lá, vamos começar com Cl2. Aqui não se cobra muito mecanismo neste caso, né? Se cobra mais o produto final, neste caso. Então vamos lá. Só estou consultando aqui para ver o produto, o catalisador, para não ter erro. É a água, meio aquoso, simplesmente. Muito bem. Aí isso. Cisão heterolítica. Vou formar o eletrófilo, vou formar o nucleófilo. O paraeletrônico ataca o eletrófilo e forma-se sem maiores dificuldades um produto intermediário, que é o carbocátion. Entrega para você. Só um minutinho, Cássio. Pode receber lá. Então, o carbocátion vai se localizar aqui. Só um minutinho, Cássio.
Beleza, voltando aqui. Ok. Voltando aqui, Cássio. A formação do carbocátio aqui não tem maiores mistérios. E o produto final aqui será um derivado de halogenato. Vicinal. O termo vicinal diz respeito a serem halogênios em carbonos vizinhos, tá? Então, aqui o produto vai ser um derivado de halogenato. A cautela, mais uma vez, vai ficar por conta de quando tivermos um carbono aqui diferenciado em função da presença de um radical à base de carbono nele. Perdão. Onde eu represento aqui, né, aqui embaixo, eu represento que o meu R deve ser um radical à base de carbono. Então, C2H5, CH3, enfim, radicais desse tipo. E aí eu coloco novamente um halogênio aqui. Meio aquoso. Cisão heterolítica, forma um positivo, um negativo, o ataque do par eletrônico. Então eu vou ter um produto, um derivado halogenado, e o carbocátio a gente tem que priorizar que o carbocátio formado necessariamente será o carbocátio secundário, porque é mais estável. Então, produto final, lembrando que esse bromo aqui é o que vai atacar aqui, brometo, na verdade, para formar o produto final, que continua sendo um derivado de halogenado. Então, não complica o produto final. Mas é bom saber. Perfeito? Cabe a mim agora perguntar para você, Cássio, pessoa presente que representa a turma. Essas reações de adição têm um grau de dificuldade? Tem alguma dúvida no entendimento? Você entendeu que o que manda na regra de Markov-Nikov é a formação do radical da estabilidade do carbocátio? Ou seja, terciário mais estável do que o secundário, que é mais estável do que o primário, que é mais estável do que aquele substituinte de carbono que não tem carbono nenhum ligado nele. Também é considerado primário, mas tem um ligante a menos. Entendeu? Beleza, deixa eu ver se tem alguma observação a fazer aqui.
Não, está sossegado. O conteúdo de hoje, a gente pode parar por aqui. Eu vou mandar exercícios resolvidos. Essa aqui é a lista de vocês que eu estava montando. Estou terminando de montar para mandar esse exercício lá para o AVA, para que você tenha acesso, você e os colegas possam ter acesso e fazer as atividades. E vocês vão mandar questionamentos via WhatsApp para mim, se tiverem dúvidas. Enfatize isso com a turma, por gentileza, tá? Que eu vou estar à disposição e vou procurar responder o mais rápido possível, se eu estiver fazendo outra coisa naquele momento. Mas, por hoje, se você não tiver dúvida, eu fico por aqui. Então tá, eu vou passar uns exercícios aqui só para você, bem como o resto da turma, praticar, só para não ficar no vazio, né? Vou colocar aqui exercícios propostos. E aí vou passar a cópia em PDF disso aqui para vocês, para que vocês possam estar resolvendo, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Não esquecer aqui que tem duas insaturações, então vão acontecer reações aqui e aqui, tá? Levando em conta a mesma regra. E as duas acontecem simultaneamente. Ok? Então a halogenação vai acontecer tanto aqui como aqui. Observe a regra de Markov-Nikov nesse exemplo. Ok? Mas eu vou mandar a resolução dessa reação
com resposta para vocês aí quando eu mandar esse PDF. Beleza? Cássio, olha só, eu quero, através de você, desejar um Feliz Natal a toda a turma, né? Um parabéns pelas superações desse ano e um desejo que vocês façam o quarto ano o mais breve possível, formem-se e sejam encaminhados para o mercado de trabalho aí e para a faculdade, para as respectivas faculdades de sonho, que vocês possam realizar seus sonhos acima de tudo, tá bom? Que o Papai do Céu abençoe vocês e a família de vocês, para que tudo dê certo na vida aí de vocês, bem como eu desejo isso para mim também, e todos nós somos filhos de Deus, tá certo? Um grande abraço, meu querido. Obrigado pela atenção, pela participação aí. Mande um abraço a todos por mim, por gentileza, tá bom? Fica com Deus. Tchau, amigo.